Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro, dia em que a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que belo testemunho de fé nós escutamos nesse evangelho de hoje. Essa profunda fé, essa profunda confiança daquele oficial romano em Jesus Cristo, na sua palavra. Na sua palavra. Uma primeira coisa que eu ressalto é que, claro, o oficial romano, ele não era um judeu, se tratava de um pagão. Se tratava de um pagão. Ora, se formos pensar na pessoa de Jesus, Jesus é um judeu. E existia um problema de relação entre os judeus e os pagãos. Ou seja, para um judeu entrar na casa de um pagão era algo praticamente algo muito complicado. Por que era muito complicado? Até porque se um judeu entrasse na casa de um pagão, esse judeu poderia ser considerado impuro. E aí teria todas aquelas leis de rituais que o judeu precisava fazer para se purificar por ter entrado na casa de um pagão. Jesus era judeu. Mas interessante é que o oficial romano, ele reconhece isso. Ele diz o Evangelho, ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Porque ele mesmo não se achou digno. O oficial, ele enviou alguns anciãos dos judeus. Porque ele, na qualidade de pagão, não se achava digno de ir até Jesus. Mas ele pediu para que alguns anciãos dos judeus fossem lá. Interessante é que Jesus atende o pedido do oficial, né? Diz o Evangelho, Jesus pôs-se a caminho com eles.
Veja, Jesus não se importa que aquele oficial fosse um pagão e ele judeu. Só que Jesus, ele é mais do que um judeu. Jesus é o próprio Filho de Deus que veio para salvar o mundo, que veio para salvar a humanidade. Ele é Deus, o Verbo encarnado. E diz o Evangelho, Jesus pôs-se a caminho com eles. Jesus ia entrar na casa do pagão. Jesus rompe barreiras. A sua misericórdia não tem limites. Só que, quando já estava perto da casa, o oficial, sabendo que Jesus estava próximo, mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres na minha casa. Eu não sou digno. Olha o que esse homem diz. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Que palavra forte essa do centurião. Que palavra forte. É tanto que até hoje, e assim continuará, essa palavra do centurião, nós a repetimos em toda Santa Missa. Antes da comunhão nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei curado. Essa palavra foi tão forte, tão importante, que a igreja pegou e a colocou na liturgia, antes da comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei curado, e eu serei salvo. Mas, mais importante e mais importante do que a palavra do centurião é a palavra de Jesus. Porque aqui é um fato muito importante, que aquele centurião romano, ele acreditou na palavra de Jesus. É por isso que ele diz: Senhor, não te incomodes. Nem mesmo eu me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra. Ordena com a tua palavra. E o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Ou seja, em outras palavras, o que o centurião romano estava dizendo? Senhor, não precisa o Senhor entrar na minha casa. Não sou digno. Basta o Senhor dizer uma palavra. Olha como aquele centurião acreditava no poder da palavra de Jesus. Eu acredito que uma coisa que nós devemos nos perguntar hoje, diante desse evangelho, é o seguinte: nós acreditamos na palavra de Jesus? Nós acreditamos no poder que essa palavra tem? O centurião romano acreditou. E era um pagão. E é muito bonito quando depois o Evangelho vai dizer que, ouvindo isso, Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Jesus ficou admirado com a palavra daquele homem. E Jesus o elogia e diz o seguinte: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Eu pergunto, mais uma vez, será que temos acreditado no poder da palavra de Jesus? E mais. Jesus hoje, olhando para nós, Jesus fica admirado com a nossa fé, com a nossa confiança na sua palavra? Ou ficará admirado com a nossa falta de fé? Pensemos nisso hoje. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.